Graça e paz, irmãos. Boa noite. Boa noite, amém. Hoje Deus preparou esse dia para nós encontrarmos aqui na casa dele, para louvarmos e adorarmos o Senhor. Glória a Deus. Deus tem sido o nosso amigo, companheiro e o nosso Pai por excelência. Glória a Deus. Nós louvamos o nome do Senhor por tudo que Ele tem nos dado a cada dia. Eu agradeço muito a Deus porque nesse final de dia nós podemos nos encontrar na casa do Senhor. Há até um cântico, um louvor, que diz assim, de finda-se este dia, me parece é do hinário cristão, creio que alguns irmãos já conhecem, que fala assim, finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, comigo estás. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Glória a Deus. Aleluia! Com os meus pecados, hoje eu entristeci, mas perdão te peço, por amor de ti. Glória a Deus. Ó Jesus bendito, e por aí vai. É motivo de gratidão a Deus por estarmos Glória a aqui. Deus. Eu louvo muito a Deus, porque esse hino fala muito comigo, meu amigo. Glória a Deus. Porque no final do dia, quando nós estamos cansados, é o momento de nós entregarmos gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez ao longo dessas horas que já se passaram. Glória a Eu convido o meu amado para nós estarmos abrindo a palavra do Senhor no texto que está registrado em 1 Crônicas, apenas um versículo do capítulo 16. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34. Todos os irmãos encontraram? 1 Crônicas 16, 34. Assim se encontra o registro da palavra do Senhor. Dei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória. Deus é bom o tempo todo. E Ele sempre está falando ao nosso coração. Ele deve ser o motivo da nossa gratidão no final deste dia. O amor do Senhor é imensurável, porque Ele nos ama, porque nós somos filhos dEle. E Deus tem nos dado a cada dia o desejo e a vontade de nós estarmos na casa dEle. E lembrarmos sempre, meus amados, o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Nada foge ao olhar do Senhor. E quando nós vemos em outro texto que alegra o nosso coração também, Salmos 30, o versículo 11 e 12: tornaste o meu pranto em dança alegre, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, Senhor. Deus meu, graças te darei para sempre. Amados, quando nós lemos esse texto, a gente vem relembrar das nossas lutas, das nossas dificuldades. Entretanto, nós temos um Pai amoroso, que em todos os momentos Ele nos acorda. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Ele se agrade deste culto que eu vou prestar a Ele, que o meu amado irmão vai prestar a Ele. Nós amamos muito o Senhor por tudo que Ele tem feito. Que Deus nos deu da Tua graça. Glória a Deus. Oremos a Deus. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado ao longo do nosso dia. Obrigado, Senhor, porque este dia está quase no final. Dia preparado pelo Senhor para cada um de nós. Abençoa-nos, Senhor, nesta noite, derramando a Tua graça sobre as nossas vidas, Pai. Porque Tu nos conheces, Senhor, melhor que muitas vezes nós nos conhecemos, Senhor. Tu sabes o que se passa no recôndito do nosso coração.
Tu esteja, Senhor Deus, nos fortalecendo e nos amparando a cada dia. Abençoa, Senhor, cada irmão que se faz presente, cada família aqui representada. Que o Senhor possa ser com essas vidas, Senhor, a cada dia, cuidando de todas elas. Abençoa em particular, também te peço nessa noite, aqueles irmãos que ainda não se encontram conosco, Senhor amado. Nos abençoa onde quer que eles se encontrem. Que possa ser com a tua graça e com o teu amor sobre a vida deles também. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelo santo nome. Pedimos perdão, Senhor, ao Senhor, talvez por pecados cometidos ao longo desses dias. Para que tu tenha misericórdia de nós, que possa estar nos fortalecendo, para que nós não possamos cair nesses mesmos erros oradores. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. E que a igreja possa dizer amém. Glória a Deus. Louvemos com alegria o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Usa, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jesus, meu guia Oh, glória. amigo e protetor, Ele é o meu bom
Graça e paz. Amém. Boa noite, povo abençoado. Amém. Mais uma noite na presença do Senhor. Creio que Deus vai operar maravilhas. Está preparado? Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém passando por luta aqui? Glória a Deus. Só eu? Glória a Deus. Que igreja Aleluia. abençoada. Glória Aqui a ninguém passa Deus. por luta. Glória a Deus. Louvado seja a palavra do Senhor. Glória a Deus. Ele falou no meu coração. Nós vamos compartilhar aqui essa noite. Não sei qual é a tempestade Glória a Deus. que você está vivendo, passando, assim como eu, assim como a comunidade Tissade, assim como você também que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube. Mas creia, Jesus é poderoso para renovar, restaurar e mudar essa tempestade para que você possa aí navegar por rios calmos. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvamos a Aleluia. Deus. Tem um ditado que diz que nós matamos um leão por dia e deixamos o outro amarrado para o dia seguinte. Não é verdade? Mas tem gente que está com uma alcateia aí, de tantos leões amarrados que estão aí já esperando para ser morto no dia seguinte. Glória a Deus. Mas nós louvamos a Deus porque o leão da tribo de Judá está conosco. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus. Pode ficar sentado mesmo, que são 2 textos longos que nós vamos ler. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Glória a Deus. A mensagem que eu trago esta noite é quando a tempestade se repete. Porque muitas vezes parece que nunca acaba a tempestade na nossa vida. E tem algumas vezes que ela se repete. Mas fique em paz. Isso não é apenas algo exclusivo para você. As tempestades também se repetiram para os discípulos de Jesus. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23, Glória a Deus. onde diz assim: Jesus entrou, marque bem, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Aleluia. Agora vai um pouquinho para frente. No livro de Mateus ainda, capítulo 14. Glória a Deus. Olha a segunda tempestade aí. E essa tempestade, essa segunda tempestade acontece quando? Depois que Jesus está reunido com seus discípulos, Jesus então se compadece daquele povo que já estava começando a anoitecer, eles estavam ainda sem comida. Aí Jesus pergunta para os seus discípulos: e aí, tem alguma coisa? Alguém tem alguma coisa aí para dividir, repartir? Ele fala: Senhor, mercado agora para alimentar toda esta multidão aí, não tem como. Aí tem um menino aqui que tem apenas 5 pães e 2 peixes. Oh, glória. E aqui Aleluia. Jesus faz a multiplicação, a primeira multiplicação de pães e peixes. E depois que Jesus dispensa todo aquele povo, aí continua, e vem a segunda tempestade. A partir do versículo 22, diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco
e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Glória a Deus. Amém? Irmãos, Jesus acalmou a tempestade 2 vezes. Aleluia. Acabamos de ler aqui. Isto é confirmado também pelo evangelista Marcos, que também narra 2 tempestades diferentes. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35 e Marcos 6, versículo 45. Na primeira tempestade, Jesus estava onde? Dentro do barco, dormindo. E na segunda tempestade, ele estava fora do barco. Ele tinha ido orar, mas ele veio andando sobre as águas. Aleluia. Sabe, então, algumas coisas que acontecem nessas 2 tempestades servem para nos ensinar sobre as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas. Muitas vezes nós questionamos: espera aí, eu estou servindo a Deus, estou fazendo a obra, estou colaborando, mas as coisas parecem que não acontecem, e eu saí de uma tempestade e está vindo uma outra. Os discípulos também passaram por isso. Então as dificuldades que enfrentamos nas nossas vidas, certamente você também já passou por tempestades em sua vida. Às vezes, quando pensamos que tudo está bem, o barco começa a balançar. Outras vezes pensamos que Jesus está longe, Jesus me abandonou. Mas, irmãos, durante as tempestades há pensamentos que nos atacam e nos deixam confusos. Não é verdade? Porque quando tudo está mil maravilha, tudo, sua conta bancária lá, saldo positivo, não, esse mês sobrou 10 mil, vou pôr na poupança. Não, eu acho que eu vou aplicar, vou ver um investimento, comprar ações. Não, eu vou trocar de carro, vou mobiliar a minha casa. Mas quando vem as tempestades da vida, aí é que nós começamos a questionar muitas vezes: pai, por que eu estou passando por isso? Pai, o que está acontecendo comigo? Pai, eu estou fazendo, mas nada está acontecendo. Então Deus permite que passemos por lutas, porque Ele quer nos ensinar a vencer na tempestade. Aleluia. É ali que Deus quer nos ensinar. Quando que você procura mais Deus? Ora mais para Deus? Quando você está bem de saúde, correndo aí 10 quilômetros por dia? Ou quando você está acamado, com resfriado, uma dor de cabeça forte? Sempre nas lutas que nós lembramos mais do Senhor. Teve um evangelista também que ele citou algo muito interessante. Sabe por que nós passamos por lutas aqui nesta terra, neste mundo ao qual nós vivemos? Para nós lembrarmos que nós não somos daqui. O bom para nós está preparado é lá em cima. Aleluia. Na glória. Então por que as tempestades se repetem? Parece que vira rotina na nossa vida. Então quero fazer uma comparação entre as 2 tempestades que Jesus acalmou e refletir alguns pensamentos que nos vêm durante as tempestades ao qual nós enfrentamos.
O primeiro pensamento que temos na tempestade é que o problema é grande demais para nós suportarmos. Achamos que as coisas estão difíceis acima da nossa capacidade de suportar. Eu não vou aguentar. É muito fardo, esse fardo é pesado. Não, eu não estou conseguindo. Não vou vencer esta luta. Acho que eu vou perecer aqui no deserto. Quantas vezes nós pensamos até em desistir? Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Aleluia. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento Oh, glória. para que vocês possam suportar. Então não se preocupe. Se está pesado o fardo, Deus está falando assim: fica tranquilo, filho. Eu estou dando o peso que você suporta. Aleluia. Deus. Glória. E assim que Deus faz na nossa vida. E quando passamos por tempestade, Jesus prova que Ele é maior do que tudo. Na primeira tempestade, Mateus 8:24, diz que Jesus dormia. Estava nem aí, tranquilão. Vou descansar um pouco, enquanto vocês estão aí remando. Tem as velas aí, vamos atravessar para o outro lado da margem, eu vou descansar. Então a Bíblia diz que ele dormia, para mostrar que ele, como Deus, tem o controle de todas as coisas. E não há por que nós nos apavorarmos. Ele está no controle. Aleluia. Só que nós deixamos Deus no controle, mas nós ficamos assim do lado. Cuidado ali, vira lá, vai. Já dirigiu com alguém do seu lado assim? Maria Eduarda, que está começando a dirigir agora. Olha lá, hein? Vem um de bicicleta lá, cuidado ali, tem uma rua, vem um carro lá, não é assim? Ela fica assim, né? Olha, Deus. É terrível. Então não está confiando. Não é verdade? E nós fazemos assim com Deus também. Pai, toma a direção da minha vida aqui. Peraí, Deus, mas ali tem um obstáculo ali, Deus. Peraí, Deus, vai acontecer um probleminha ali, tem uma luta ali, Deus. Opa, Deus, tem uma enfermidade, mas peraí. Se você deu a direção para Ele, confie. Aleluia. Vai pela fé. Glória a Deus. Mário, deu a direção na mão da Maria Eduarda, a filha está aqui a chave. Ei, senta lá no banco de trás e seja o que Deus quiser, vai pela fé. Sabe, irmãos? É dessa forma. E na segunda tempestade, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre as águas. Oh, glória, aleluia. Sabe? Para mostrar que é o mesmo Deus que domina sobre a terra e sobre o mar. Aleluia, glória a Deus. Sabe, irmãos, então nós temos que entender isso, que Jesus está dominando sobre a terra, sobre o mar, sobre os céus. Ele é o mesmo que criou tudo isso. Então, quando Jesus tem o controle sobre tudo, não precisa temer. Eu achei uma coisa interessante, até comentei com o pastor Ditinho e o presbítero Arino. No domingo nós saímos aqui do culto. Vamos dar uma de pescador. Fomos para a costa. Pegamos só 16 tainhas. Foi bênção, glória a Deus. Mas só o fato de você contemplar a criação de Deus, algo maravilhoso. Nós fomos para lá, não pode acender nada. 2 pescadores experientes e eu ali, de bicão, só carregando o saco do peixe. Mas depois até que deu umas puxadinhas lá, né, Arina? Peguei alguma coisinha. O peixe teve misericórdia e falou assim: não, é o pastor Leonardo que está na rede, vou lá para não sair nada, você não sair sem nada. E aí, nós estávamos ali, e o presbítero Arino foi até o carro, guardar uns peixes lá, e eu e o pastor Ditinho, nós fomos pela beira da praia, carregando a rede até lá novamente, a barra, para a gente voltar pescando. Arino ficou para trás, claro, ele foi até o carro, até ele guardar o peixe e até lá. E não podia acender nada, de lanterna, nada, só na hora de tirar os peixes, só. E não podia clarear a água ainda. E aí, Arino vinha.
estava vindo ali. Você acredita que ele chega pertinho? Você viu o vulto, mas você não consegue distinguir quem está ali, se é um homem, se é uma mulher, se era ele, se era um estranho. Aí me vem essa passagem, quando os discípulos estão no barco, naquela escuridão, naquela tempestade, e vem um homem andando sobre as águas que você não consegue distinguir quem é que estava vindo ali. Por isso que causou. Será que é um fantasma? E ali eu lembrei desta passagem. Aleluia. Sabe, irmãos, então na praia, no escuro, você viu o vulto, mas você não consegue distinguir. Mas depois a luz de Cristo resplandeceu, e aí eles tiveram certeza de quem estava andando sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Sabe, então quando passarmos por tempestades, Jesus prova que Ele é maior do que tudo na nossa vida. E Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para mostrar que Ele é maior que os problemas ou qualquer dificuldade que nós passarmos. Você está passando por algum problema difícil de resolver? Tem uma boa notícia. Jesus gosta de coisas difíceis. Jesus é maior que tudo. Então creia. Aleluia. Outro pensamento que nos ocorre em meio à tempestade é que estamos sozinhos. Não é assim? Você não se sente assim? Puxa vida, quando eu estava bem, rodeado de amigos, agora que eu estou passando por uma dificuldade, todos me abandonaram. É assim que a gente pensa. Um vazio nos faz sentir impotente diante dos perigos, e nos sentimos o quê? Como crianças indefesas, sozinho, sem ninguém, não posso contar com um amigo nesse momento. As últimas palavras de Jesus na terra, quando ele subiu aos céus ali, estavam os discípulos, ele foi subindo, e a preocupação daquele povo: Senhor, e agora? O Senhor está voltando para o céu. Como que nós ficaremos aqui sozinhos? Para quem que nós vamos recorrer? Para quem que nós vamos pedir ajuda? Calma, meus filhinhos. Não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Consolador, o meu amigo, o Espírito Santo de Deus, esse que está aqui do meu lado, esse que está aí do teu lado. Eita glória. Foi isso que Ele deixou para nós, Glória a Deus. o Aleluia. Espírito Santo de Deus. Sabe, irmãos? Então, o medo por si só faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade. E o Senhor, quando Jesus diz assim, desde o momento em que aceitamos a Jesus como Senhor, nós não estamos mais sozinhos, porque Ele nos deixou o Consolador, que é o Espírito Santo, para estar conosco. E quando passamos por tempestades, Jesus mostra a sua onipresença. Glória a Deus. Na primeira tempestade, Jesus chamou os discípulos. Ele chama os discípulos, e entrando ele no barco, no versículo 23 de Mateus 8, diz assim: entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Então Jesus entrou primeiro no barco, na primeira tempestade. Mas na segunda tempestade, Jesus mandou os discípulos embarcar e passar adiante deles para o outro lado. Está lá em Mateus 14, 22. Num Jesus entra e eles acompanham. No outro, Jesus fala para eles. Nesse primeiro aqui, eles poderiam até pensar assim: não, Jesus entrou no barco aqui, a tempestade veio. Mas espera aí, se Jesus é Deus, por que Ele ordenou que nós passássemos para outra margem, sabendo que teria uma tempestade? Você já não questionou Deus assim? É normal, nós somos humanos. Corre sangue na nossa veia. E aí que Jesus fala. Então, Ele manda passar adiante para o outro lado. Enquanto isso, Jesus subiu aonde? Ao monte, a fim de orar. Muitas vezes está passando por lutas. Mas lembre-se, tem alguém sempre de joelho intercedendo por você. Aleluia. Às vezes você está dormindo, mas tem gente
acordado de madrugada orando por você. Glória a Deus. Aleluia. Quarta-feira, você está trabalhando 4 horas da tarde. Mas aqui tem pessoas de joelho orando por você. Aleluia. Glória a Deus. Você fala assim, meu Deus, que livramento que eu tive. Porque tinham pessoas orando, intercedendo por você. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Então você está pensando que está sozinho? Quanto mais difícil for, mais perto Jesus estará de você. Quanto mais luta você estiver passando, aí é que Deus se aproxima de você, aí que Jesus se aproxima de você, para que você não enfrente esta luta sozinho. O terceiro pensamento que temos quando passamos por tempestade é o medo ou falta de fé, muitas vezes, da nossa parte, que são praticamente a mesma coisa. A fé é uma firme o quê? Convicção. Está lá em Hebreus 11, versículo 1. Já o medo é uma incerteza perturbadora. Então, irmãos, o medo por si faz a pessoa sentir-se em meio a uma tempestade. Não é assim que você se sente? Tem pessoas que têm medo de... Outro dia, 4 horas da tarde, nós estávamos no culto, começou a dar uma trovoada. Tinha irmãos aí que só faltava entrar debaixo da cadeira. Não se preocupe, caiu um raio aqui, nós vamos todos juntos lá para a glória. Aleluia. Aleluia. O único que escapou, acho que era Arino, né? Que é o homem de 5.000 volts ali, não derrubou ele. Sabe, irmão? Glória a Deus, né, Arino? Então, o medo por si faz a pessoa sentir-se no meio de uma tempestade. Eu não sei qual tempestade você está passando. Vocês que estão assistindo agora também, estão preparando uma mensagem para domingo sobre cura da alma. Aleluia. Sabe, Deus precisa curar, tratar a nossa alma. E sabe quando foi que Deus me deu esta mensagem? Até eu comentei, eu acho que foi com a irmã Graça ali, estava a Cicinho do meu lado na terça-feira. Como eu comecei a ouvir um louvor lá, um louvor diferente que a irmã colocou lá. Aleluia. Eu não lembro, não sei cantar. E aí comecei a prestar atenção na letra. E aquele louvor foi falando. Acho que é um louvor, né, que quando nós estivermos aqui, vai procurar os irmãos, já não estarão mais aqui. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele povo barulhento? Aí eles procuram, já está lá na glória, sumiram, evaporou. Aleluia. Sabe? Então aquele louvor ali começou a falar assim no meu coração. E aí Deus começou a falar, aviva-nos. Falei, Senhor, nós precisamos de avivamento. O Senhor nos avivar. Mostrar, Pai, que o Senhor é conosco nos meios da dificuldade, das lutas. Não importa as intempéries da vida, as tempestades, alavanca o que der no nosso barco, que você não vai cair na água, porque Jesus está neste barco. Ele é o mestre, é Ele que está conduzindo. Então nós temos que entender isso. E ali, ouvindo aquele louvor ali, eu comecei a pensar. Aí comecei a mensagem. Já comentei com a irmã, né? Esse louvor, Deus me deu a mensagem para domingo. Aleluia. Glória a Deus. Sabe? Avivamento começa onde? Dentro de nós. Verdade, Senhor. Não adianta, queremos o avivamento, mas se eu vier fria para a igreja, se outro tiver fria, se ele tiver fria, se outro tiver fria, aí eu venho só para bater cartão, bater ponto, né? Aí eu vou lá só para que não tem nada, quero ficar em casa. Mas se você não vier disposto a se alimentar, receber a presença de Deus, sentir o Espírito Santo de Deus, nada vai acontecer. Venha avivado. Acenda essa chama do Espírito Santo dentro de você. Porque o avivamento começa dentro de nós. Aí a minha brasa junta com o Gabriel, com o Mário, com o Rose, com Duda, com o Josedil, e assim vai indo com cada irmão. Esse braseiro vai se transformando nesta chama do Espírito Santo, e aí vai se acendendo e vai se espalhando pelos 4 cantos dessa cidade. Glória a Deus. Aleluia. É assim que surge, é assim que começa. Mas antes de vir para o culto, abane esta brasa dentro de você,
Sopre o sopro do Espírito Santo, para que quando você chegar aqui, não importa se vai ter louvor cantado ou playback, mas quando alguém falar assim, quando eu abrir a boca para adorar a Jesus, o céu vai descer sobre este lugar. Aleluia! Glória a Deus! É disso que nós Eu precisamos. creio, Jesus. Renovo espiritual. Porque quando nós estamos assim, eu gosto muito do presbítero Josidil. Ele fala de Jesus aqui neste altar, com um amor no coração, que você vê o brilho dos olhos dele. Aí eu vim aqui da boca para fora. Hoje eu trouxe uma palavra de Jesus para você, tá? Não vou sair tocado. Não, se você não vier cheio da presença. E se eu daqui de cima não abanar, se quem estiver aqui em cima cantando não abanar, essa chama que vai estar aí vai apagar. É, Jesus! O fogo não vem daí para cá. O fogo é daqui, ó, que desce, ó. Aleluia! Glória a Deus! Eita glória! É daqui que desce o fogo. Quem sobe aqui, aleluia, tem que entender que este local foi ungido, Aleluia! sagrado, como altar do Senhor. Eita glória! E daqui tem que fluir para baixo. Ok? A chama do Espírito Santo de Deus. E Jesus está aqui. Esse é mesmo Jesus que estava ali naquele barco, nessas duas tempestades, quando aconteceram ali com os discípulos. É o mesmo que está aqui do teu lado esta noite. É o mesmo que está aí na sua casa neste momento. E eles passaram aqui por uma tempestade, a qual a água estava entrando no barco. Eles estavam com medo de afundar ali, morrer afogados. Mas pode ser que a sua tempestade seja uma porta de emprego. Pode ser que a sua tempestade seja o quê? Falta de dinheiro. Falta de comida na despensa da sua casa. Não recorra a homens. Dobre o joelho no chão e peça para o dono de tudo isso aqui. Aleluia! Eu rasgo a Bíblia. Eu rasgo de capa a capa. Se você orar, buscar com fé e Deus não atender. Porque aqui diz: tudo é possível ao que crê. Então peça crendo em que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia! Eu não sei qual é a tempestade. Oh, glória, aleluia! Cada um está vivendo uma tempestade, uma turbulência. Mas o Espírito Santo está falando aqui: filho, eu estou contigo, estou com vocês. Aleluia! O que você precisa? É uma enfermidade? Se preocupe. Médico dos médicos é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Creia. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós passamos pela tempestade, Jesus mostra o que para nós? Confie em mim, filho. Confie em mim. Não é assim, nós não confiamos nos médicos? Por que nós não confiamos em Deus? Já pensou? O médico vai lá, aplica... Amanhã eu vou ter um retorno no médico para ver se vai marcar cirurgia. Aí você toma uma injeção ali na veia, você apaga. Eles abrem você, fazem o que quiserem ali. De repente você abre o olho e está Jesus na sua frente. Ficou na mesa. Mas e aí? A gente confia num homem que vai injetar algo no seu braço, que vai abrir o seu corpo. Muitas vezes nós não confiamos em Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que pode abrir o mar, aquele que pode te salvar, fechar a boca do leão quando você estiver na cova, aquele que quando você cair na fornalha, vai assim: filho, fique protegido, fique tranquilo, eu estou contigo aqui, o fogo vai estar em volta de você só, mas em você não vai queimar um fio do seu cabelo. Aleluia! Esse é o Deus com o qual nós servimos. Por que nós então não confiamos nesse Deus?
fé, irmãos. Tem que ter fé. Aleluia. Fé é você dar uma folha em branco assim na mão de Deus e falar: Senhor, escreve minha história. Isso é ter fé. Glória a Deus. Será que nós estamos tendo essa fé suficiente aí? Zabane esta chama do Espírito Santo dentro de você. Não deixe que o inimigo venha tentar jogar um balde d'água fria. Eu sinto mais a presença de Deus. Então você está longe dele. Porque Deus habita em quem? Está aqui nesse prédio? Não. Deus habita em nós. Aleluia. Você não está sentindo a presença, então não é no prédio. É nessa pessoa que não está a presença de Deus. É verdade. Sabe, irmãos? Aleluia, glória a Deus. Na primeira tempestade, Jesus perguntou aos discípulos, está lá em Mateus 8:26, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Glória a Deus. Jesus está perguntando para nós também agora. Glória a Deus. Aleluia. Ei, Leonardo, como que está a sua fé, Leonardo? Marinho, como que está a sua fé, Edito? Glória a Deus. Ai, dona. Jesus está fazendo uma pergunta para nós aqui. E na segunda tempestade, os discípulos mostraram que eram medrosos. Na primeira, Jesus questiona porque eles da pequena fé. Mas na segunda, lá em Mateus 14, versículo 26, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Pedro teve um início de coragem. É Jesus: Senhor, se é você mesmo que está vindo aí, posso ir até aí? Venha, Pedro. E aí Pedro sai todo exibido, desce do barco. E aqueles que ficaram no barco? Vai é louco, vai afundar, vai morrer afogado. Será que não pensaram assim? Muitas vezes você quer descer do barco, você quer tomar uma atitude e não ficam aqueles na torcida: não vá, não faça, vai dar errado, não faça isso. Se Deus mandou você descer do barco, desça. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Não importa as pessoas que vão estar ali com você. E aí Pedro vai. Só que a Bíblia diz que Pedro olhou para Jesus. Ele estava o quê? Caminhando sobre as águas. Mas tem um certo momento que Pedro tira o olho de Jesus. A Bíblia diz que ele olha para a tempestade. Você tem olhado para quem? Para a sua tempestade? Ou tem focado em Jesus? Aleluia. Você tem olhado para a tempestade que a comunidade tem passado? Ou está focado em Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aquele que está focado em Jesus, Glória a ele Deus. não abandona o barco. Aleluia. Aquele que está focado em Jesus, ele anda sobre as águas, mas não desiste. Jesus permitiu que a tempestade se repetisse para tratar o medo e a falta de fé dos seus discípulos. Alimente a sua fé e tenha certeza que Jesus te protege. Glória a Aleluia. Deus. Quarto e último pensamento. Aleluia. O quarto pensamento que surge em nossa mente é uma pergunta sobre o motivo de tudo que estamos vivendo. Como se Deus tivesse que nos dar explicação. E a gente questiona Deus. E nós muitas vezes, nós não temos nem respeito para questionar Deus. Gente, eu vi uma cena no mercado, na segunda-feira, que me deixou assim, entristecido. Menininho, batia na cintura do pai, com a mochilinha nas costas, queria um Kinder Ovo, mas queria aquele duplo ainda, e é caro aquele negocinho ali, né? Queria aquele que vinha numa caixinha com 2 ainda. Não, o pai falou: vou levar esse aqui. Não, eu quero esse aqui. O pai falou: eu vou levar esse aqui. Olha como que você fala comigo, hein? Apontou o dedo pro pai. Falei: lá. E eu na fila ali. Se fosse minha mãe. Falei: se é minha mãe, se é Dona Odila. Se você lá em casa, a gente tem conversa. Mas não era lá em casa, era ali no estacionamento mesmo. Só beliscão. Só beliscão. A orelha.
Desse jeito, irmãos. E aí o pai, tá bom então. Falei, agora tem que dar um tapa no pai mesmo. Sabe? Porque nós fazemos assim com Deus também. Deus não deve explicação alguma para nós, irmãos. Não deve. Ele é Deus. Tem o louvor. Glória a Deus. E se Ele fizer? Se não fizer? Continua sendo Deus. Aí, Aleluia, glória a Deus. e nós questionamos. Porque essa luta faz parte do processo. Porque esta poda faz parte do processo. Nós temos que entender que Deus permite todas as coisas Glória a Deus. para nós nos aprendermos juntos. Para nós aprendermos juntos. Já pensou uma luta com uma igreja de 1000 membros? Fala assim, não, vamos preparar. Dose homeopática. Primeiro, tomando leitinho, comendo supinha, mingauzinho. Nós vamos chegar lá, na feijoada, no galo pé. Vai chegar. Aleluia. Mocotó, Carino faz. Nós vamos chegar no Mocotó. Glória. Mas nós temos que entender que nós estamos no mingauzinho ainda. Estamos caminhando. Verdade, Jesus. Então, muitas vezes nós queremos, e na verdade, a maioria das tempestades que enfrentamos, quem provoca a tempestade na nossa vida? Nós ou Deus? Glória a Deus. Nós mesmos. Desde o começo. Ó, tem 2 árvores aqui. Essa árvore é minha. Essa aqui vocês podem comer e se deliciarem. O presbítero Mário pregou sobre isso lá na igreja que o pastor Tony pastoreia lá. Glória a Deus. Sobre as 2 árvores. Mas aí, não, vou comer daquela ali. É de Deus? Ah, não. Vou experimentar. Verdade, Senhor. Sabe, dali já começou. Está tudo errado. Tudo errado começou ali. E Deus tinha ordenado. Então nós arrumamos o problema, mas depois nós queremos que Deus resolva. É verdade. É assim que nós fazemos. Eu vou lá, Aleluia. quebro, falo assim, Deus, arrume agora. Aí Deus fala assim, vou dar um tempo para arrumar, senão ele vai quebrar novamente esse brinquedo aí. Aí nós ficamos lá questionando, está demorando. Por quê? Por quê? Para Mário o Senhor já abençoou ontem. E eu estou aqui 1 semana. Às vezes ficamos como Davi. Já leram o Salmo 13? Que pergunta 4 vezes. Davi fica questionando Deus ali. Até quando? Até quando? Até quando? Desejando uma resposta do Senhor. Abre rapidinho aí. Nós somos assim, igual Davi. Glória a Deus. Até quando, Senhor, te esqueceras de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração a cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ficou aqui, questionando. Mas no final, ele diz, quanto a mim, confio na tua graça. Aleluia. Que o meu coração se alegre na tua salvação. Aí ele termina assim, cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Eita glória! Glória. Mas nós questionamos, assim como Davi ficou questionando também. Não perca tempo fazendo perguntas, se você pode ter a certeza de que Jesus é o Senhor. E na Bíblia ali diz que nós somos mais do que vencedores. Glória. E quando passamos por tempestades, Jesus quer que o conheçamos melhor. Aleluia. Na primeira tempestade, os discípulos perguntaram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Está lá em Mateus 8, 27. E na segunda tempestade, os discípulos declararam convictos, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. No versículo de Mateus 14, 33 aí.
Num, eles perguntaram: quem é este? Mas no segunda tempestade, este é verdadeiramente o Filho de Deus. Glória. Oh, glória. Então, no fundo, os discípulos ainda não tinham conhecido verdadeiramente o Senhor na primeira tempestade. Mas na segunda, perceberam que Jesus é o Filho de Deus. Glória a Deus. Quantas tempestades você vai ter que enfrentar para você crer que Ele é o Filho de Deus? Você sabe o porquê você está passando por essa tempestade? Não questione, apenas reconheça Jesus como Senhor e Salvador. Não Glória questione a a Deus. Senhor, por que estamos enfrentando esta luta? Fale para Deus: Senhor, qual é o próximo passo? Qual que é o aprendizado com tudo isso? É isso que nós temos que entender. Sabe, se a tempestade repetir, uma coisa é garantida: o milagre será maior na sua vida. Aleluia. E para encerrarmos, para concluirmos aqui, quando as tempestades se repetem, o milagre aumenta de forma sobrenatural, irmãos. Às vezes esquecemos o que Deus fez e precisamos passar por tudo novamente. Por que será que nós passamos por luta? Será que nós estávamos, tá bem, tá tudo ótimo, maravilha, construção do prédio? A gente acaba até se afastando um pouco, deixando de orar mais, jejuar mais. Aí Deus fala assim: vou dar uma chacoalhada nessa árvore aí. Verdade, Senhor. Vou dar uma chacoalhada nesse povo. No Egito, irmãos, a cada praga Deus mostrava seu poder e o coração de Faraó mais se endurecia ali. Cada vez que Moisés e Arão iam lá conversavam com Faraó, vinha outra praga. Aí que Deus ia mostrando o poder dele. Deus ia mostrando o poder. E Faraó, cada vez mais, endurecendo o coração. Sabe, então Deus mandava outra praga mais forte, realizando o quê? Um livramento maior. Para quê? E há pessoas que sempre vão passar por tempestades porque somente assim se colocam na dependência de Deus. Sabia? Que tem muitas pessoas que não saem da tempestade porque é só no meio da tempestade que ele procura a Deus. Nós temos alguns exemplos aqui. Tem pessoas que está tudo bem, tira as férias da igreja. Verdade. De repente começa a aparecer lá: precisando de oração aí, irmão? Manda lá para o grupo lá das irmãs intercessoras. Aí vem, derrama-se, chora. Tem que ter uma toalha aqui em cada culto. Saiu da tempestade, pegou a bonança, pronto, tira férias novamente. É assim, irmãos. Mas que nós venhamos aprender no meio da tempestade. Mas no momento em que aprendermos e reconhecemos o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, vem a paz, vem a bonança na nossa vida. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco, mas fora do coração dos seus discípulos. Na segunda tempestade, Jesus estava fora do barco, mas depois entrou também nos corações dos seus discípulos. Então Jesus acalmou a tempestade dentro e fora do barco para mostrar que não há limites no seu poder. Então creia. Não sei qual a tempestade que você está enfrentando, mas Jesus é poderoso para trazer calmaria, trazer paz. O que você tem passado no meio da tempestade? Que problema é grande demais? Tem problema grande? Sim, mas Jesus é maior. Você está sozinho? Jesus nunca te deixará só. Verdade. Você sente sozinho? Jesus não vai te deixar só, meu irmão. Aleluia. Sente medo ou falta de fé? Confie. Não em homens, mas confie no Senhor. Glória a Deus. Está com problema? Olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Glória a Deus. Aleluia. Quantas tempestades você já passou na sua vida? Tem dia que você fica pensando assim: meu Deus, mas eu passei por cada tempestade, por cada turbulência.
Quando você vê, já está tudo resolvido. Então creia. Olha o que você já passou para chegar até aqui, irmãos. Pense nisso. Quantas bênçãos você já recebeu nesta trajetória, nesta caminhada? Quantos livramentos você já teve? Aleluia. É só você parar e pensar. Glória a Todas Deus. as vezes que passar por tempestade, deixe Jesus operar. Confie nele. Ele tem o melhor para você. Não temas. Não questione, como Davi, até quando. Mas diga assim, como ele falou no final: confio na tua graça. Aleluia. Não perca tempo fazendo perguntas, se você pode ter a certeza que Jesus estará conosco todos os dias, Oh, glória. até o nosso final. Glória a Aleluia, glória a Deus. Você não vai estar sozinho. Aleluia. Você crê? Amém. Está passando por luta? Aleluia. Aleluia. A minha já está. O mar já está ficando assim, como que é? Mar de marujo? Como que fala? Quando o mar está bem calmo. Vocês são pescadores aí, homem. Tem uma frase, né, que mar de marinheiro, uma coisa assim, eu não sei como que é lá. Mas é esse mar que nós vamos navegar. Glória a Deus. Aleluia. Porque quem está conduzindo o barco da sua vida não é o pastor Leonardo, não é a comunidade de Sade, é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Querido Deus, Oh, glória, aleluia. graça eu te dou, Pai amado, por este momento ao qual nos reunimos. Glória a Deus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor realizou aqui nesta noite. Glória a Deus. Desde o momento, Pai, em que o teu servo veio aqui preparar o aprisco para receber tuas ovelhas, ó Pai amado, limpando, varrendo, cuidando, zelando. Pai, desde o momento em que o teu servo subiu neste púlpito, Pai amado, para darmos início a este culto de Glória a adoração. Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai, pelo momento em que as tuas servas estiveram aqui te Aleluia! adorando, Espírito de Aleluia! verdade, Pai. Que o Senhor Glória a recebeu Deus! a nossa adoração. Os teus anjos fizeram um coral conosco, Pai amado. Aleluia, glória Obrigado a pelo Deus. alimento, Pai. Por este maná, Pai, que o Senhor nos dá, para que nós venhamos a nos fortalecermos cada vez mais na tua presença. Aleluia. Independente da tempestade, Pai, nós sabemos que o teu Filho Jesus é que está conduzindo, Pai. Ele é o mestre desta navegação, deste barco, Pai amado. Nós podemos passar pelas intempéries da vida, mas nós sabemos que o teu Filho Jesus, Pai, vai à frente, abrindo o caminho, Pai amado, para que nós possamos passar por Ele, Pai. Verdade, Jesus. Nós somos gratos, Pai amado, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós somos gratos, Pai, porque o Senhor tem deixado nada faltar. As nossas dispensas têm sempre o alimento, Pai, Verdade, Jesus. porque o Senhor tem suprido. O Senhor tem nos guardado, abençoado. Pai, nós somos gratos a Ti, Pai, Glória a Deus. pela nossa casa, pela nossa família, pela comunidade Tizade, Pai amado, por cada família, Pai amado, qual o Senhor colocou para juntos edificarmos esta obra. Sim, Jesus. Nós somos gratos, Pai amado, pelos ensinos que o Senhor tem nos dado, Sim, Jesus. pelas bênçãos que aqui temos recebido, Pai. Glória a Deus. E nós clamamos a Ti, ó Pai. Eita Em nome do glória. Teu Filho Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor continue derramando unção, unção de poder, unção de autoridade, Pai, unção de revelação, Pai amado, unção da cura, Senhor. Derrama dom sobre esse povo, Pai amado. Continua derramando, capacitando, dando entendimento, Pai amado. Dom da revelação, dom do ensino, Pai amado. Pai, que o Senhor levante novos obreiros, Pai amado, porque nós sabemos que a seara é grande, Pai. Vai precisar de muitos trabalhadores, Pai, e que o Senhor venha despertando no
coração de cada um, para que eles possam, Pai amado, estar disposto a fazer o melhor, não pela comunidade de Sade, mas para a obra do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado aqui. Obrigado pelas bênçãos, ó Pai amado. Dia após dia o Senhor tem nos abençoado, Sim, Pai. Jesus! E nós somos gratos, Pai. Senhor, obrigado por esta palavra, Pai amado. Até os Teus discípulos enfrentaram várias tempestades, Senhor, mas eles foram contigo até o final, Pai amado. E mesmo ali, Pai, naqueles momentos ao qual foi doloroso, Pai, aonde eles foram executados, Senhor, ali eles permaneceram firmes, Pai, diante da fé, crendo, Pai amado, que este local onde nós estamos é apenas passageiro, porque o melhor o Teu Filho Jesus já preparou. Sim, A Jesus! nossa morada é aí, Pai, não aqui onde nós estamos. Nós sabemos, Pai, que nós temos uma eternidade pela frente, mas que nós possamos, Pai, juntos neste exército, Pai, o qual o Senhor nos confiou de estarmos juntos alistados para saquearmos o inferno, que nós possamos trazer muitas pessoas que estão caminhando a passo largo, Pai, para o inferno, para povoar o céu, Pai, porque esse foi o propósito que o Senhor nos chamou. Pai, abençoa, Senhor, todas as igrejas onde é pregada a Tua palavra, onde é pregada a Bíblia, Pai amado, onde é pregada a graça do Teu Filho Jesus, Pai, porque o preço Ele já pagou na cruz do Calvário. Abençoa todos os pastores, capacita, dá força, Pai amado, dá sabedoria, Senhor, porque muitas vezes se sentem só, Pai, mas nós sabemos que o Senhor é com cada um deles, Pai amado, que o Senhor, Pai amado, tem ouvido os nossos clamores. Abençoa, Senhor, cada congregação nesta cidade e que mais igrejas sejam abertas, ó Pai amado, para que a Tua palavra chegue, Pai, ao coração daquele que ainda não teve o encontro real com Teu Filho Jesus. Pai, nós somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado e por aquilo também que o Senhor já preparou e já está acontecendo. Obrigado, Pai, pelos milagres. Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, pela cura do meu cunhado. Aleluia! Que o Senhor esteja abençoando, guardando, protegendo ele, a minha irmã. Pai, em nome de Jesus, Pai. Obrigado por todos os milagres que aqui têm acontecido. Sim, Jesus! Nós estamos prestes, ó Pai amado, nos próximos dias, de estarmos aqui novamente em vigília, Pai. Sim. E que o Senhor já esteja preparando o ambiente desde agora, Pai, para que venha a ocorrer, acontecer um avivamento. E que o Senhor comece a encher o coração de cada um que aqui se encontra, Pai. Que esta chama não venha se apagar, que o Teu Espírito Santo esteja ali soprando cada vez mais, Pai, para que esta chama ardente possa proliferar e se espalhar por esta cidade. Assim, Pai, nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho Jesus, e que a graça, Pai, do Teu Filho, do Teu eterno amor, ó Pai, e as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e aquele que crê diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.